Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Convido desde já a se inscreverem, curtirem, comentarem os nossos vídeos. Aqueles que tiverem dúvidas da lição ou de qualquer material, pode deixar os comentários, as dúvidas, as sugestões, os questionamentos, que serão lidos e respondidos assim que possível. Agradecemos a presença de todos ao nosso Evangelho e vamos iniciá-lo então. Vamos fazer a nossa oração de abertura e posteriormente a lição. Querido Mestre, irmão, amigo de todas as horas, agradecemos, Senhor, imensamente a equipe espiritual do SESB responsável pelo Evangelho no Lar, assim como os nossos benfeitores. Agradecemos a presença em nossos lares. Convidamos também a todos os nossos irmãos que de alguma forma estão atrelados à psicosfera dos nossos lares, os nossos familiares desencarnados, aqueles que necessitam ouvir um esclarecimento e um consolo. Agradecemos imensamente a oportunidade e o amparo que sempre nos é dado, nunca nos é negado. Hoje a nossa lição é de número 7, o maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se consagrava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições táticas, concitando os circunstantes ao aprendizado de defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobressando volumosas alfarrábios, e dividiu o povo em várias escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagem e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém,
apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga de campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas de ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava e a filosofia era preciosa, e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então aqui Jesus, através de uma parábola, vai descrever a Filipe quem seria esse maior servidor. Maior servidor é aquele que melhor serve ao Pai que está nos céus. Nós, como cristãos, para nós, o nosso maior servidor e exemplo de servidor é Jesus Cristo. Mas vamos à lição. Jesus aqui nos narra que, primeiramente, apareceu o guerreiro, significa a força. Esse militar, através da sua força, ele ensinou táticas militares, lições de defesa, mas não uma defesa espiritual. Ele ensinou táticas de guerra, táticas de como um irmão poderia, melhor aproveitando a sua força, matar outro irmão. Então ele diz aqui que muitos jovens, inclusive, se perderam, dando saltos inúteis, corridas perigosas, sem proveito real. Porque nós sabemos que as guerras, as táticas, elas não têm um proveito real, nesse sentido aqui que Jesus coloca, para o ser espiritual. Ela não nos proporciona uma evolução. Ela ensina-nos a matar um irmão contra um outro irmão. Ensina-nos na defesa através da força bruta. Mas Jesus aqui não está se referindo ao guerreiro, aquele que melhor poderia servir ao Cristo. Não seria o guerreiro que melhor mataria um outro irmão, mas sim aquele que proporcionasse uma educação para o espírito. E essa defesa física de nada vale, mas sim a defesa do nosso espírito, a defesa de nós contra nós mesmos, contra a nossa própria inferioridade, as nossas lutas internas,
de melhoramento de nós mesmos. Mas aqui ele não era um bom servidor porque não proporcionava ao espírito uma educação, uma evolução. Então chegou o político. O político, ele trazia uma bagagem imensa de códigos, mas já chegou dividindo o povo. Ao invés de trazer uma diretriz segura de como coordenar aquele grupo, ele trouxe a eles códigos de regras. E para que serve a justiça se ela não é para nos evidenciar a justiça divina? Para que servem as leis se a gente tem que lutar por elas? O direito nem sempre é justiça. O direito, às vezes, e muitas vezes foi, inclusive ao longo da história, injusto. O direito ao duelo, o direito, em alguns países, ao aborto, o direito de alguns países de matar os criminosos nas execuções também pelo Estado. Então o direito ele não é justo. Ele vem instituído de deveres, mas esses deveres nem sempre estão atrelados à justiça divina. Então ele não acaba nos servindo para a nossa evolução espiritual. Se o direito era para evitar guerras e dar direitos às pessoas, por que as pessoas têm que lutar pelos seus direitos? E nós sabemos que hoje, e sempre foi assim ao longo da história, e hoje infelizmente ainda não é diferente, as pessoas detentoras desse direito, tanto na parte de execução, quanto na parte da própria construção pelo legislativo, a gente sabe que os direitos das pessoas são os menos priorizados, mas sim são utilizados para um controle de privilégios. E aí esse político chega já dividindo em vários partidos. E sempre quando há divisão, não há igualdade. Não, quanto mais se divide, mais em desequilíbrio se encontra aquela comunidade, porque vai ser difícil chegar a um consenso, gerando a ignorância, porque a essa disputa que a política nos compele, ela é uma disputa de ignorância, porque muitas vezes a gente briga por coisas que a gente nem sabe o que é. Parece brincadeira de criança, e assim o era. Os moços brigando com os velhos, os pobres com os ricos, os servos contra os mordomos, trazendo uma competição entre as classes, uma disputa e não estabelecendo direitos entre eles e justiça muito menos. E a gente sabe, sempre quando há uma competição, há muita injustiça e discórdia, porque apenas um ganha, e esse um apenas que ganha, às vezes é por questões de segundos e de também de vantagens ou de algo que acontece e aquela pessoa ganha. Não quer dizer que ele realmente era o melhor, ou não quer dizer que existe um melhor, mas que todos dentro da sua capacidade são bons ou são os melhores. E essas competições, elas são injustas e deixam, lógico, sem sombra de dúvidas, espinheiros de ódio, desengano e discórdia. A gente vê isso na nossa política até hoje, não é mesmo? Entre todos os colaboradores desse político, houve ódio, espinheiros de ódio, desengano, discórdia. Nenhum atribuía um sentimento de equilíbrio, de harmonia entre todos. Então não serviu, e ele
foi embora. Veio o filósofo, trazendo diversos livros, fazendo as pessoas a raciocinarem, pensarem. O político como símbolo de poder, e aqui vem o filósofo como símbolo de razão. Não ainda de uma consciência, mas uma razão. E esse filósofo abraçava grandes livros e ele já chegou dividindo o povo. Dividiu mais uma vez o povo em escolas de crenças. O povo já tinha sido dividido por partidos políticos, agora foi dividido mais uma vez em escolas de crenças. Então, as pessoas que necessitavam de uma diretriz estavam agora sendo divididas dentro das suas próprias crenças. E logo houve tantas discussões infrutíferas, as pessoas começaram a questionar sobre tudo, sobre todos, até mesmo a existência de Deus e si próprios. Se a gente só questiona e não tem uma resposta para saber de onde tirar todos esses nossos questionamentos, quando a gente duvidou de tudo, tirou-nos a fé. Passou-nos não acreditar mais em nada. Ele trouxe indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Essas pessoas não estavam adaptadas, aptas a ainda se questionarem sobre isso, porque não sabiam ainda de onde tirar as respostas que tanto faziam elas questionar. O aprendizado, ele não é uma coisa que eu chego e insiro na cabeça de alguém. O filósofo também não resolveu. Então veio o sacerdote. E o sacerdote trouxe muitas regras de como adorar o Pai. Fez o povo dobrar os joelhos, a lavar-se, suplicar proteção divina em horas certas. Entretanto, os problemas fundamentais da comunidade permaneceram inalteráveis. O sacerdote, ele trouxe-nos a disciplina, mas como tudo a gente espera de Deus, a gente às vezes acaba se esquecendo de fazer a nossa contrapartida. Há coisas que Deus faz para nós, mas há coisas que depende de nós fazermos para nós mesmos. E quanto mais se coloca condições para chegar até o Pai, mais difícil se é de compreender o que compete a Ele e o que compete a nós. Será que suplicar, pedir proteção em horas certas, será que isso é a resposta? O sacerdote aqui se refere como a religião. Apesar de ter se passado um guerreiro, um político, filósofo e sacerdote, no extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho. As pessoas não sabiam como trabalhar. Não havia ânimo, nem consciência, nem valor, nem alegria. Elas não sabiam por que fazer, o que fazer. Então não tinha ânimo, não tinha consciência, as coisas não tinham valor e, portanto, não tinham alegria. A doença e a morte eram inevitáveis. A necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Ou seja, as pessoas não eram atendidas nas suas necessidades básicas espirituais. Então não eram consoladas em seu coração. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia nem armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade. Vontade, muitas vezes, não faltava. Trabalhadores também não faltavam, mas os trabalhadores de boa vontade são
ainda difíceis até hoje. São aqueles que fazem o bem para todos, aqueles que educam e servem. Aqui não é uma escola de materialismo. Então, o Mestre veio nos ensinar virtudes espirituais, guiando as mãos operosas, as mãos que trabalham. Não pregava doutrinas espetacularmente. Jesus não pregava espetacularmente, não fazia aqueles shows, aqueles espetáculos, não era um sensacionalismo, um circo a cada vez que ele ia pregar. Não, ele não pregava nem de forma espetacularmente. Era um homem simples, que pregava de forma simples, ensinando o Espírito através dos gestos de bondade pura e constante. E trazia em tudo o que fazia a sua natureza, que é boa e pura de coração. E em tudo rendia culto sincero ao Todo-Poderoso, porque ele era a expressão do amor. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga do campo e adornando de flores e frutos. Que Jesus iniciou os seus ensinamentos numa pequena parte da humanidade, através dos seus apóstolos. Cada um dos apóstolos traziam em si as suas virtudes e os seus defeitos. E logo quando Jesus chegou, revirando as crenças, revirando os costumes, foi moldando estes apóstolos para que eles, despindo-se dos seus defeitos, produzissem cada um, através das suas virtudes, os seus frutos. E os frutos eles não são iguais, porque as árvores também não são iguais. Cada apóstolo e cada um de nós vai possuir uma virtude e um defeito. Cada um vai ser essa flor, essa árvore benfeitora. Cada um a seu tempo conversava com os seus companheiros de luta, conversava com todos, sem distinção. Não tinha distinção de classe, conversava com os ladrões, com as prostitutas, com as pessoas estigmatizadas, ensinava todos de forma fraterna e edificante e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem a ouvi-lo. Ele não ia atrás de ninguém para ouvi-lo, não se colocava acima de todos, mas a todos aqueles que queriam ouvi-lo, queriam aprender com ele, vinham até ele e ele ensinava. Aperfeiçoou a madeira. Nós somos essa madeira torta no qual Jesus aperfeiçoou. Nós podemos nos aperfeiçoar através dos ensinamentos do Mestre até hoje. Plantou árvores benfeitoras. Quando nos desabrocharmos, nos tornaremos essas árvores benfeitoras e produziremos cada um os seus frutos, que somos as nossas virtudes, colocadas a benefício de todos. Construiu casas, essas casas aqui como templos, a nossa consciência espiritual, que foi o nosso Mestre também, que conseguiu nos ensinar contato com a nossa casa interior e instalou uma escola modesta, a escola da vida na qual nos encontramos, a escola do planeta Terra. Mas mais importante do que uma escola é um aluno sedento em aprender nessa escola. Em breve, ao redor dele viçava a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver, porque todos tinham conseguido, ao contato com ele, esse equilíbrio, essa paz espiritual,
E ele, de alguma forma, alastrava isso. A todos nós que, assim como o Mestre, agirmos, também atrairemos essa saúde, a paz, a fraternidade, as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Espírito de trabalho e educação, sempre trabalhando o espírito e educando, trabalhando os seus defeitos, as suas virtudes e educando o seu espírito e as suas virtudes que ele difundia. A defesa era boa. Por que a defesa era boa? Quando se é educado, não se tem necessidade de defender. Duas pessoas educadas vão defender de quem? Quem vai atacar? São educadas, sabem cada uma que um não é mais importante que o outro, que não tem essa disputa, não tem essa necessidade de defesa. Portanto, a defesa era boa. A política ajudava. A política ajudava porque agora ela falava de justiça e não mais apenas de direito. Ela trazia no seu escopo o que era realmente necessário, a justiça entre nós. A filosofia era preciosa, porque agora se questionava coisas mais elevadas, espirituais, o nosso contato espiritual com Deus, com os seus ensinamentos que o nosso Mestre veio nos trazer. Por isso agora era preciosa. E o sacerdócio era útil, porque é todo aquele que se coloca na condição desse homem simples, disposto a se educar para ensinar, é como cada um se tornando o próprio mestre, simples e humilde de coração, sendo esse sacerdote que não só prega, mas age conforme se diz. Porque todas as ações no campo permaneciam agora precedidas pelo santo imperativo, aquele que comanda da execução do dever pessoal no bem de todos. Ou seja, cada um sabe agora o seu dever pessoal para com todos. Então calou-se Jesus, mas não usou qualquer indagação. Então Jesus, após contemplar o horizonte, na sua voz melodiosa, em longos instantes de pensamento mudo, o Mestre terminou. E aqui Jesus nos coloca que, em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, em especial aqueles que proporcionam às criaturas a elevação da mente e do corpo. Tudo é aproveitado, a mente e o corpo hoje, por exemplo, aqueles trabalhos, yoga, terapias, as mais diversas possíveis, todas são úteis ao nosso aprendizado espiritual. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Aquele que se educa pelos ensinamentos, educa o seu Espírito Eterno, porque nós somos seres espirituais, aqueles que ensinam a si mesmo. A educação aqui não é aquela educação cultural de quantos mais livros você lê, de quantas mais coisas você sabe, mas nenhuma delas você coloca em prática. A educação aqui é aquela educação prática, a educação para o espírito, educar-se ensinando e servindo, porque você, educado, já sabe qual é o seu dever, ensinar a outros a também se elevar, e nisso servindo, porque ensinando também está servindo ao Pai. Essa é a nossa lição de hoje. Confesso que de todas as lições, essa me foi a mais complexa, porque nos tornarmos o maior servidor de todos,
que é aqueles que estão educados no Espírito para ensinar, não é tarefa simples, mas é uma tarefa essencial para todos nós que queremos ter o título de cristãos, não é mesmo? Vamos encerrar nosso evangelho com a nossa oração. Mestre querido, agradecemos a espiritualidade, os nossos benfeitores, por ter conosco realizado esse evangelho. Agradecemos ao socorro e ao amparo, ao auxílio a todos os nossos irmãos necessitados no plano físico, no plano espiritual, que possa realizar as limpezas psíquicas nos lares, a restauração da energia, a fluidificação das águas, colocando nelas os ingredientes necessários à necessidade de cada lar. Que assim seja. Muito obrigada, queridos irmãos, por mais essa lição, por mais essa oportunidade de Evangelho no Lar. Espero todos na próxima segunda. Fiquem com a paz de Deus. Até mais.